Oi, eu sou o Felipe e na filosofia existe um conceito de difícil tradução, mas eu vou fazer de uma forma direta aqui e chamar de categorial. Dentro da taxonomia, que é basicamente a prática da classificação e categorização dentro de algum conhecimento, existem coisas que são categoriais e existem coisas que não são categoriais. Ou seja, a filosofia é o único lugar que você vai encontrar uma categoria que não tem categoria. O categorial é um conceito que é usado para categorizar objetos com base em características compartilhadas que permitem que sejam claramente identificados como membros de uma determinada classe. Confuso, eu sei, mas calma, fica comigo que eu prometo que você vai entender. Por exemplo, quando classificamos um objeto com o termo cadeira, estamos usando um categorial para categorizá-lo. O conceito de cadeira se baseia em características que a distinguem de outros tipos de objetos, como uma cama, ou um sofá, ou um banco, ou uma mesa, como a presença de um encosto, uma superfície para se sentar, 4 pernas, etc. Essas características são comuns a todos os objetos que podem ser classificados como cadeiras. E principalmente você pode contar. 1 cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras. Portanto, a palavra cadeira é um categorial. Eu sei que à primeira vista parece bobo por ser autoevidente, mas essa distinção entre categoriais e não categoriais é importante porque levanta questões fundamentais sobre a natureza da identidade e da classificação, e por consequência, como nós percebemos a realidade. Por exemplo, se vemos uma mesa e uma cadeira, podemos facilmente identificar cada objeto como um membro de uma classe específica, porque usamos categoriais como mesa e cadeira para categorizá-los. Mas quem disse que essa imagem que eu estou te mostrando agora não é apenas um objeto em vez de alguns objetos, chamado cadeiras, e um objeto chamado mesa? E essa imagem aqui? Claramente um banelipe. Eu sei que você vai dizer que na verdade essa imagem tem um Felipe e uma banana, mas na verdade isso é apenas um objeto. Como você me prova que eu tô errado? Talvez você diga, Felipe, é claro que não, porque em ambos os casos são duas coisas, já que são objetos diferentes. Elas sequer precisam estar ligadas fisicamente para existirem. O problema é que as coisas podem ser formadas por partes menores. Assim como isso é um sutiã, isso é uma calcinha, mas isso é um biquíni. E isso são olhos, isso é um nariz, isso é uma boca. Mas você não tem problema em entender isso aqui como um rosto, ou entender isso aqui como uma única coisa. Uma sala de jantar. Alguém que não foi informado previamente sobre as características relacionadas a esses termos não saberia disso. Então, será que as coisas possuem características que podem torná-las de fato coisas independentes, em vez de uma simples interpretação nossa através da linguagem? Essa é uma discussão extremamente importante para ontologia, um ramo da filosofia que lida com a natureza da existência, incluindo as relações entre entidades e suas propriedades. É um jeito de tentar entender melhor sobre se as coisas existem e como elas podem ser agrupadas, relacionadas dentro de uma hierarquia e subdivididas de acordo com semelhanças e diferenças. Uma das pedras no sapato da ontologia é o fato de que há outros tipos de conceitos que não são categoriais. Por exemplo, um objeto pode ser descrito como vermelho ou redondo, mas esses atributos não são suficientes para identificá-lo como membro de uma classe específica. Não dá para hierarquizar e contabilizar essas palavras. O fato de haver características não contabilizáveis talvez seja um dos motivos pelo qual a gente corre, mas continua tão longe de conseguir usar palavras para descrever o que é a consciência. Afinal, quais são as características categoriais e não categoriais da consciência? Será mesmo que existe isso de 2 ou 3 consciências? Ou será que o próprio universo é uma consciência só? Quando se trata de consciência, nada é fácil. Não à toa, isso aqui é um vídeo enorme e não um story. Mas os filósofos costumam dividir os mistérios da consciência entre problema fácil e o problema difícil. Quando a gente pensa, sente e experimenta todos os aspectos da consciência, já conseguimos mapear boa parte das engrenagens que as fazem. Ou seja, por mais que ainda estejamos engatinhando e que seja um processo extremamente complexo,
não tem tanto mistério sobre quais engrenagens estão rolando aqui dentro e dando origem à experiência. Difícil mesmo é entender como que o potássio dentro da sua cabeça, liberando elétrons e gerando pequenas cargas elétricas, se transforma no amor que você tem pela sua mãe. Ou essas imagens que aparecem na sua cabeça, ou a simples sensação de ouvir a minha voz enquanto escuta esse vídeo. As ondas sonoras podem ser as mesmas, mas não tem como saber se a experiência de ouvir a minha voz dentro da sua cabeça é a mesma na cabeça dos outros. Resumindo, o problema difícil da consciência é a dificuldade de explicar como e por que a experiência subjetiva ocorre a partir das atividades cerebrais e físicas. Apesar dos avanços significativos na compreensão do cérebro humano e da cognição, a experiência subjetiva da consciência continua sendo uma questão não resolvida. O que a gente sabe é que essa interpretação pessoal é única e, por isso, alguns acreditam que ela não pode ser reduzida a uma explicação puramente física ou material. Na verdade, a palavra consciência, como Marvin Minsky vai discutir em The Emotion Machine, é uma palavra mala, o que significa que ela não é boa em se definir como categorial ou não categorial. Consciência, emoção, certo, desejável, são todas palavras que a gente meio que sabe o que significa, mas que é difícil de explicar, já que elas só funcionam porque são como uma mala, onde ela carrega vários outros significados com ela. Todo mundo sabe do que eu tô falando quando eu digo consciência desde o início do vídeo, mas ninguém sabe de verdade descrever do que eu tô falando. Ou seja, talvez a consciência por si só não seja um categorial. E da mesma forma que vermelho, errado, redondo e até coisas físicas como água e outras palavras não podem ser hierarquizadas e contabilizadas, já que ninguém tem 2 vermelhos ou 5 redondos, a mente humana não deva ser entendida assim. Em outras palavras, não existe isso de uma ou 2 consciências, mas a manifestação de um mesmo fenômeno em vários locais. Não existe uma coisa que é 2 vermelhos, mas podem existir 2 morangos, que podem ser vermelhos. É o mesmo vermelho manifestado 2 vezes. Nessa analogia, o universo material seria o morango, que por acaso tem uma característica vermelha, que é a consciência. E só não tem a mesma dor de cabeça porque o vermelho não tem a capacidade de perder tempo se perguntando por que o vermelho é vermelho. Ou será que tem? Mas antes, deixa eu te contar uma coisa. Eu escrevi um livro. Sim, mais um. Você pode encontrar todos eles nos links aqui da descrição, mas eu quero falar brevemente sobre o meu livro mais recente, 3 Pesadelos. Nele nós vamos discutir alguns dilemas morais através da ficção. 3 histórias assustadoras sobre as piores torturas que um ser humano pode aguentar. Uma menina que acorda presa dentro de um caixão a 7 palmos e um rapaz perseguido por um stalker louco. O link tá aqui no primeiro comentário. E depois de ler, deixa lá sua nota e a sua opinião. Ajuda muito a carreira desse jovem escritor carioca. Mas de volta ao vídeo, alguns que tentaram superar essa dificuldade são os defensores do funcionalismo. Ou seja, mais do que o subproduto do cérebro, a mente é a função dele. Os estados mentais, então, são mais bem compreendidos em termos de seus papéis funcionais ou relacionamentos com outros estados mentais e com estímulos externos. Um cavalo, uma torre, um bispo, etc. podem ter seus movimentos bem definidos, mas sem um tabuleiro e um jogo em progresso, não dá para saber para onde a peça pode se mover de verdade. A peça não é nada, sem contexto. De acordo com o funcionalismo, as emoções não são definidas por sua composição interna ou experiência subjetiva, mas sim por seu papel funcional no comportamento e na cognição. O foco deixa de ser em entender o que e passa a ser direcionado ao porquê. A tristeza, por exemplo, uma emoção e parte dessa subjetividade de ser consciente, não poderia existir como fenômeno isolado, mas pode existir como um instrumento biológico, o que ajuda a tentar perpassar outra pedra enorme no nosso sapato aqui. A experiência subjetiva da consciência é a única ferramenta que nós temos, e isso pode colocar em xeque toda a natureza da realidade.
A ciência é baseada na observação e na medição de fenômenos objetivos, mas a consciência é uma experiência subjetiva e privada que não pode ser diretamente observada ou medida por outros. Isso levanta a questão de se a consciência é realmente um objeto legítimo de investigação científica ou se ela é algo que deve ser estudado por outros métodos. E isso é um problema porque se você se propõe a estudar e entender a consciência cientificamente, você obrigatoriamente precisa defender esse fisicalismo. Ou seja, a ideia de que todos esses fenômenos possuem explicações físicas. É o limite traçado pelo próprio método científico. A experiência da consciência parece ser fundamental para nossa compreensão do mundo, mas a maioria das teorias científicas sobre a natureza do universo não inclui a consciência como uma propriedade primordial, já que todas as observações até o momento mostram que a manifestação da consciência é passiva. A nossa mente nunca se manifesta do lado de fora sozinha. Como diz o famoso escritor alemão Goethe, não basta saber, é preciso aplicar. Isso levanta questões sobre se a nossa compreensão atual do universo está incompleta, ou se a consciência é algo que precisa ser incorporado em uma nova teoria. Independentemente do que a gente sabe e do que a gente acha, no mínimo, a percepção de que o fenômeno da consciência é real existe. E se a gente só está imaginando a consciência, quem está imaginando o quê? Isso já coloca um impeditivo em várias tentativas de driblá-la, porque, de qualquer forma, ela ainda assim é uma manifestação no mundo físico, uma vez que o cérebro funciona através de estímulos externos, o que você vê, o que você ouve, o que você sente, etc. Se a consciência é uma propriedade fundamental do universo e está presente em todos os seres vivos, isso pode ter implicações para como tratamos outras formas de vida, por exemplo. Ou seja, talvez a nossa consciência seja apenas um pedaço da manifestação de algo maior. Nós somos um pedacinho de um universo que possui consciência própria. Esse é o conceito que vai ser chamado de panpsiquismo. O panpsiquismo é uma teoria filosófica que postula que a consciência é uma característica fundamental e onipresente do universo. De acordo com o panpsiquismo, todas as entidades, desde os seres humanos até as bactérias e as partículas subatômicas, possuem pelo menos algum grau de consciência ou experiência subjetiva. Essa visão desafia o materialismo tradicional, que sustenta que a consciência emerge de processos neurais complexos do cérebro. O filósofo pré-socrático Tales de Mileto dizia que tudo no universo é imbuído de uma força vital, ou alma, enquanto os estoicos postulavam que o universo é impregnado de uma pneuma, ou sopro divino que anima todas as coisas. Na era moderna, essa base evoluiu através de Leibniz, Schopenhauer e Alfred North Whitehead, com o termo panpsiquismo adotado pelo escritor e filósofo Paul Caruso em seu livro The Soul of a Man, de 1891. Um dos principais argumentos para o panpsiquismo é o que vamos chamar aqui de problema da combinação. Se só redes neurais complexas são capazes de produzir consciência, isso quer dizer que em algum momento não havia consciência, e então passou a ter. Como a gente explica o não consciente se unindo e criando o consciente? Os panpsiquistas então vão afirmar que esse problema pode ser evitado se a gente aceitar que a consciência já está presente nas partes constituintes de um sistema complexo e que a combinação desses elementos conscientes é o que dá origem a uma consciência de ordem superior. Um outro argumento para o panpsiquismo é baseado no conceito da emergência. É como se fosse um bolo de chocolate. O bolo é feito de ingredientes individuais como farinha, açúcar, ovos, mas quando esses ingredientes são misturados e colocados no forno, o bolo emerge como algo novo e único, que não pode ser explicado apenas pelos ingredientes isolados. Da mesma forma, as propriedades emergentes em um sistema são como o bolo. Enxergar o bolo como uma mera mistura dos ingredientes e calor é errado, porque o bolo como um objeto carrega os categoriais que o definem como bolo e que o separa dos ingredientes.
Esses categoriais surgem a partir da interação de partes simples, mas não podem ser totalmente explicadas apenas pelas partes individuais. O que os panpsiquistas vão defender é que a consciência é uma característica fundamental do universo, semelhante ao espaço, o tempo e a matéria. E às vezes, esse bolo vai para o forno e gera algo que podemos chamar de bolo de chocolate. É um argumento parecido com o da teoria da informação integrada, que eu falei sobre em algum dos milhares de vídeos sobre a consciência que eu já fiz aqui. Mas basicamente, essa teoria foi proposta pelo neurocientista italiano Giulio Tononi em 2004. Ela parte dessa premissa de que a consciência é uma propriedade fundamental do universo presente em todos os sistemas físicos que possuem informação integrada. Em vez da coisa mais espiritual e etérea como um tipo de alma que há em todas as coisas físicas, aqui a informação integrada é definida como uma informação que não pode ser decomposta em partes independentes sem perder o significado. Em outras palavras, a informação integrada é a informação que está interconectada de forma irreversível, como um bolo que jamais voltará a ser farinha e manteiga. A teoria então propõe um índice quantitativo da consciência que vai ser chamado de Phi, a 21ª letra do alfabeto grego, e que mede a quantidade de informação integrada em um sistema. Quanto maior o valor desse índice, maior a complexidade e a integração da informação, o que corresponde a um maior grau de consciência. Por isso, nós somos mais conscientes que um gato, e um gato é mais consciente que uma barata, e a barata é mais consciente que uma planta, e a planta é mais consciente que uma bactéria, e a bactéria é mais consciente que uma partícula fundamental, e assim ad infinitum. Apesar da consciência se manifestar de forma privada dentro da nossa cabeça, ela é demonstrada no mundo físico. O amor não é tangível, mas um buquê de rosas é. O medo não pode ser verificado por nenhum aparelho, mas um grito, sim. Então, essa é a observação que nos ajudaria a identificar seres conscientes. Claro, os críticos do panpsiquismo levantam uma série de objeções a essa teoria. Uma dessas objeções é de que o panpsiquismo parece violar o princípio da parcimônia, ou a famosa navalha de Ockham, que afirma que a explicação mais simples geralmente é a correta e é por onde devemos iniciar a investigação. Dizer que a consciência existe em todas as entidades, mesmo em objetos inanimados, é uma explicação desnecessariamente complexa para o fenômeno da consciência. A gente não entendeu a consciência na criatura que consegue falar sobre a própria consciência? Vamos procurar consciência em pedra. Mas uma das maiores críticas a ambas as ideias, e que eu considero a mais importante, é que só dizer que as partes menores também são conscientes não resolve o problema de por que e como são conscientes. Você meio que só dobra o problema e passa para o próximo. Na verdade, eu acho que você até mais complica o problema, porque estranhamente, quanto mais complexo é o sistema, mais lugares nós temos para olhar. Parece que é mais fácil entender a consciência humana do que a de um golfinho, por exemplo. Eu tenho experiência subjetiva porque as partes menores que me compõem já são conscientes em níveis inferiores. Tá, mas por quê? À meia-noite eu te conto. Philip Goff é um filósofo que propôs uma abordagem para testar o panpsiquismo. Ele sugere que se todas as coisas têm alguma forma de consciência, então as partículas elementares também devem demonstrar essa propriedade. Isso significa que as partículas deveriam exibir algum tipo de comportamento que sugere que possuem alguma forma de consciência. Por exemplo, se as partículas exibirem preferências ou escolhas em certas situações, seria difícil explicar isso sem recorrer à ideia de que possuem algum tipo de experiência subjetiva. Esse comportamento pode ser observado e medido por meio de experimentos, tratando as partículas como indivíduos confrontados com a possibilidade de escolha. Uma forma potencial de testar e falsear o panpsiquismo, mas muito maluca e que estamos muito distantes de poder formular um jeito de tentar isso. Até porque nem a gente sabe se a gente é livre. Mas livre-arbítrio é tema para outro vídeo. Por enquanto, nos resta ficar aqui nesse mar escuro e denso de qual é a natureza da consciência. As máquinas podem se tornar conscientes? A nossa consciência pode ser reduzida a interações físicas? Se tomate é fruta, ketchup é geleia? Talvez essa seja a graça de estar consciente. O fato de a gente poder fazer perguntas é muito mais espantoso do que ter as respostas. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai discutir se é realmente o cérebro que gera a consciência, ou será que essa experiência subjetiva é independente? Além de algumas coisinhas ali sobre inteligência artificial. Eu te espero lá. Fui.